Boa noite a todos e todas. Estamos de volta com mais uma live da PLB Sindicato para debater a educação em tempos de pandemia, bem como todos os temas relacionados aí à área de ensino e também à área dos servidores públicos. Hoje nós estamos aqui com o nosso diretor da PLB, Marcos Barreto, e com o nosso diretor-geral da Previdência de Salvador, Daniel Ribeiro Silva, para falar sobre as mudanças advindas aí com a reforma da Previdência Municipal de Salvador. Desde já agradecemos a costumeira audiência de todos, educadores da capital, do interior. Hoje também nós teremos servidores de outros segmentos participando conosco aqui da nossa live. É um prazer estar com vocês, é um prazer contribuir também para trazer mais informações e desde já a gente agradece, né, a presença dos nossos convidados, como eu disse, o diretor-geral de Previdência de Salvador, Daniel Ribeiro, e Marcos Barreto, diretor da APLB Sindicato. Você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, a gente vai responder aqui na medida do possível e o Daniel vai esclarecer para a gente, né, o que mudou, quais as principais mudanças aí nas novas regras do regime previdenciário municipal aqui para os servidores da nossa capital. Vamos começar com uma saudação aos nossos convidados de hoje. Boa noite, Marcos. Boa noite, Daniel. Marcos, qual o principal objetivo da PLB em realizar essa live, né? Muito proveitosa, por sinal, hoje aqui com a nossa categoria e também de outros segmentos. Então, boa noite, Ruth. Boa noite, Daniel. Boa noite, servidores públicos municipais de Salvador, trabalhadores em educação, professoras, professores, coordenadoras pedagógicas, gestoras escolares, né, que é o público-alvo da PLB, mas essa live ela foi pensada para atender a uma série de dúvidas que nós recebemos no sindicato, sobre os processos de aposentadoria, sobre pensão por morte, como é que fica a minha vida, Marcos, o que é que vai acontecer comigo, eu perdi muito, né? E porque, assim, a reforma, ela veio e trouxe novidades essas que impactam a vida da gente. Por exemplo, esse mês agora já começa a valer uma nova alíquota, aumentando o desconto do valor da contribuição previdenciária. Mas, de forma geral, como saudação aqui, o objetivo dessa live é tentar trazer informações, né? Nós brigamos muito, mas aí no decorrer da live a gente vai falar daquilo que nós divergimos e daquilo também que nos une, né? Então, nós como trabalhadores precisamos pensar, programar, estudar, conhecer a lei para que possamos tanto pensar na aposentadoria quanto no futuro próximo, se for necessário modificar a lei, a gente vai brigar para que haja essa alteração pelos caminhos legais, pelos caminhos legislativos, né? E buscar adequação, desde que seja possível e necessário, a gente vai continuar a luta dos trabalhadores. Boa noite, Daniel, tudo bem? Desde já agradecemos aí a colaboração em ter prontamente aceitado o nosso convite. Boa noite, Ruth, é um prazer estar aqui. Marcos, também é sempre um prazer estar conversando com você. Então, essa é a nossa obrigação, né? Estar aqui sempre à disposição do servidor, sempre à disposição dos aposentados, atendendo, tirando dúvida. É sempre um prazer estar com a PLB, tá? Eu digo sem nenhuma ressalva que a PLB tem tido um papel muito importante, pelo menos que eu tenho acompanhado desde que eu estou lá na frente do regime próprio de previdência, né? Foi um dos sindicatos que mais se preocuparam, procuraram. Quando a gente fez a reestruturação, né, com a extinção do antigo Previs para a diretoria de previdência, a PLB estava junto, discutindo o projeto, entendendo, né? A gente mostrou lá a questão da criação dos conselhos, né, e a participação que os servidores teriam no conselho, que era importante. Quando a gente abriu a disponibilização das vagas, a PLB foi a primeira a indicar nomes, né? Então, hoje, inclusive, Marcos, além de diretor, ele também é conselheiro, né,
membro titular do Conselho Deliberativo da Previdência, o CONPRES, e sempre contribui bastante nas discussões e nos debates de forma bastante equilibrada, né, defendendo o que ele entende, defendendo o servidor, e agora sempre de forma propositiva, que é o importante. Né, e a PLB, nesse sentido, tem sempre ajudado bastante, né, e debatido bastante, de forma que é um prazer sempre estar aqui debatendo com vocês, ainda mais na companhia de Marcos aí, que é um grande parceiro aí em toda essa jornada, porque eu acho que no final das contas todo mundo aqui está imbuído do mesmo objetivo, que é ver o melhor para o servidor público municipal, ver o melhor para os professores. Eu também sou professor, certo? Mas não da rede pública municipal, então entendo a importância da função, né? E reconheço bastante o papel que o professor tem na formação da cidadania e na formação do cidadão. Exatamente tratando de educação, que o ponto de educação previdenciária é essencial, né? Então, a gente, na diretoria, tem um braço de educação previdenciária. Eu acho que essa iniciativa do sindicato é muito importante porque aproxima. A gente tenta se aproximar do servidor, mas com o intermédio do sindicato a gente consegue chegar mais perto, né? Então, acho que esse é o papel da diretoria de previdência também. Ótimo. Bom, no último dia 31 de março, né, o prefeito ACM Neto sancionou aí a reforma da Previdência, mudando aí o regime previdenciário, e de acordo com a gestão municipal, né, as mudanças adequam aí, né, o Fundo de Previdência Municipal, o FUNPRES, do qual o Marcos tem uma cadeira lá em nome da PLB. Enfim, Daniel, qual o objetivo dessa reforma? Por que essa reforma foi necessária? Qual o objetivo? Vamos começar com essa pergunta bem ampla. É uma pergunta ampla, mas é bem pertinente, né, Ruth? Assim, o tema dos problemas da Previdência não é um tema novo. Na verdade, a gente vem falando disso desde 2016. Né? Desde 2016 vem se ensaiando uma reforma de Previdência no âmbito federal. E se você parar para analisar, desde 1988, a gente já passou por 4 reformas previdenciárias. Tá? Só que as reformas foram sempre acontecendo de formas mais contidas, de uma maneira que acabava não estancando todo o problema. Aí o problema se empurra para frente e o problema aparece novamente. E desde 2016, no âmbito do governo federal, vem se discutindo isso. Em 2018, tentou-se aprovar uma reforma da Previdência, ainda no governo Temer, não conseguiu. Em 2019, veio de novo, em 2017, desculpe, em 2019 veio de novo essa temática, e em novembro do ano passado, o Congresso Federal aprovou a Emenda Constitucional 103. Tá? A Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência Federal, ela já trouxe consequências também no regime previdenciário dos outros entes, algumas consequências. Tá? E, por outro lado, deixou a obrigação dessas adequações por parte dos entes, né, os municípios e os estados, que deveriam fazer as suas reformas, seguindo ou um pouco diferente do que foi proposto. Toda a lógica da reforma da Previdência vem no sentido de tentar equilibrar, né, as contas públicas. Na esfera de regime próprio de Previdência, essa discussão é muito mais simples de ser feita, porque quando a gente fala de reforma da Previdência Federal, aí você questiona, mas você está fazendo reforma, mas tem sonegador, vai cobrar do sonegador, você está fazendo reforma, mas você está gastando dinheiro demais ali, tem corrupção, etc. Isso não entra no âmbito de discussão de um regime próprio de Previdência, que é um regime mais fechado. Né? O regime próprio de Previdência, eu tenho receitas do Tesouro e receitas dos servidores, ou seja, o Tesouro paga e os servidores pagam. Isso vai para uma conta, e eu tenho que pagar as despesas previdenciárias. Né? Quando falta dinheiro, o município tem que colocar dinheiro. Né? E a partir daí, desse equilíbrio, ou desse desequilíbrio, que com o passar do tempo acontece, na medida em que ajustes que poderiam ter sido feitos lá atrás de forma muito mais amena não foram feitos, né? Então esses problemas vão sendo jogados para frente como uma bola de neve, e a gente chega em situações de descontrole. Quando o prefeito ACM Neto assumiu a gestão em 2013, a Previdência Municipal já tinha um déficit atuarial de 5,78 bilhões
de reais. Estou falando de milhões, não, estou falando de bilhões de reais. Né? Esse é o déficit atuarial da Prefeitura de Salvador em 2013. Tá? Em 2012, o final de dezembro de 2012, já era 5,56. Em 2017, quando ia um déficit que só crescia, né? Chegou a um ponto desse déficit estar crescendo quase 1 bilhão por ano. Para você ter ideia, Ruth e Marcos, 7 bilhões é o valor do orçamento anual todo da Prefeitura. Né? O orçamento à LOA, você chega lá, total de receitas e despesas previstas no ano inteiro para a Prefeitura, 7 bilhões. Então, a gente tinha um ano de déficit, né, basicamente. Isso, logicamente, precisa de alguns ajustes para equilibrar, porque senão, cada vez mais o município vai colocar mais dinheiro e você engessa. Chega num momento que não tem como colocar mais dinheiro. Você tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Tem que tirar o dinheiro do investimento, da educação, né, e aí você tem os índices constitucionais e o gestor ele fica realmente numa posição de completa impossibilidade de agir. Né? E são reações que não têm um impacto sempre de imediato. Eu vou resolver o problema numa tacada só, faço isso e já resolveu. Mas são ações que demoram tempo para terem efeito. Né? E dentro dessa lógica de déficit, que não é um déficit só de Salvador, é um déficit geral da Previdência que existia, teve a aprovação da Emenda Constitucional 103. Em 2018, para você ter uma ideia, nosso déficit atuarial, isso depois de bastante trabalho, porque o nosso déficit atuarial, a previsão em 2019 é que ele estivesse na faixa de 10 bilhões de reais. Tá? A gente chegou em 2018 com déficit de 7,25. Então, a gente conseguiu frear, inclusive reduzir um pouco esse déficit, com medidas de qualificação de cadastro. Só que isso não foi suficiente. Eu fiz tudo o que era possível em termos administrativos para tentar amenizar esse déficit. Né? E algumas alterações já tinham sido feitas na lei de pensão, que tinha mudado na esfera federal desde 2015, né? Tornando a pensão em algumas situações limitada ao tempo, né? De acordo com a idade da cônjuge. Isso tinha sido mudado no governo federal em 2015, ainda no governo Dilma, e não tinha sido mudado aqui. Em 2017 a gente mudou, atualizou apenas, né, com a regra federal. Algumas medidas a gente foi adotando, mas chegou num limite que não tinha mais o que se fazer administrativamente. E a partir daí eu só tenho dois caminhos: ou aumentar a arrecadação ou alterar regras previdenciárias e regras de benefícios para tentar equilibrar. Aliado a isso, a Constituição ela exige, Ruth, que a gente mantenha esse equilíbrio, ou seja, esse déficit ele não pode existir. Se esse déficit existir, eu perco o município, o município, né, perde o que a gente chama de certidão de regularidade previdenciária. E, portanto, ele deixa de receber repasses do governo federal, ele é como se fosse uma negativação, ele fica impossibilitado de fazer financiamentos com alguns públicos, tá? E a gente precisava adotar medidas de equacionamento. Isso foi exigido pelo governo federal. Tinha uma portaria que exigia e dá uma data até 31 de julho agora, para que a gente adotasse medidas de equalização do déficit, né? E aumentasse as alíquotas, porque tem uma regra constitucional que prevê que a alíquota do RPPS não pode ser menor do que a RPPS da União. Né? Então, como a União aumentou, a gente tinha a obrigação constitucional de fazer, sob pena de perder o CRP, e a gente tinha esse prazo até 31 de julho. Eu queria adiantar aqui até uma informação de primeira mão, e eu já tinha antecipado para o Marcos que eu vou estar convocando uma reunião do Conselho Municipal de Previdência, porque quando a gente apresentou o projeto, a gente fez essas justificativas, né, e apresentou o que a gente esperava de redução do déficit previdenciário. Inclusive, nas apresentações, a gente indicou aí uma possível redução de 36%. Né? Eu tenho a felicidade de dizer que a redução do déficit atuarial da gente girou em torno de 40%. Ou seja, nos números que a gente vai estar apresentando até o 31 de julho, o nosso déficit caiu de 8,2 bilhões, que é o que estava em 31 de 12 de 2019, para 5,09 bilhões. Então, é uma vitória muito grande, mas mesmo assim ainda tem um problema muito grande para a gente resolver aqui para frente. Então, por isso a importância e a necessidade dessas adequações que foram feitas.
A gente viu aí a justificativa, né, do nosso diretor-geral de Previdência. Agora, Marcos, como a PLB enxerga essa reforma? Ela foi realmente benéfica aos servidores, em especial os da educação? Ruth, observe só. A PLB, desde o primeiro momento, quando houve a transformação, como o Daniel falou aí, a criação do Fundo Municipal de Previdência, a PLB assumiu o protagonismo frente aos servidores, né, tanto que é o único sindicato que apresentou proposta de membro para o Conselho. Né? Nós temos o companheiro da Astran, o Pedro Camilo, que faz aqui uma saudação para ele, né? Mas sindicato, quem apresentou foi a PLB. Né? Nesse processo de discussão, nós percebemos vários problemas. Né? Primeiro é que existe realmente o déficit atuarial e existe a necessidade de alguma reforma. Agora, nós criticamos duramente a maneira como a reforma foi trabalhada. Então, por exemplo, os sindicatos, em algum momento, se uniram, os SINDICEPs e demais entidades, né, o pessoal de saúde, da Transalvador, nós discutimos, nós pleiteamos junto ao governo municipal, e aí não posso responsabilizar Daniel, que Daniel está aqui como técnico, né? Mas assim, nós discutimos com o secretário Tiago Dantas, nós discutimos com outros secretários que poderiam fazer uma ponte para o diálogo, porque assim, há prejuízo para o servidor? Né? A gente vai ter que trabalhar mais. Professores, sobretudo, professoras, principalmente, vão ter que trabalhar um tempo a mais do que homens, que por si só já é uma coisa inadequada para a gente. Né? A tramitação também na Câmara se deu no momento da pandemia. Então, nós precisávamos de mais audiências públicas, nós precisávamos de maior participação dos trabalhadores na elaboração do projeto. E, nesse aspecto, Daniel sabe que eu fui sempre muito contundente na busca de maior participação, né? Inclusive pensando em como minimizar os prejuízos para os trabalhadores, porque essa reforma ela ameniza o problema, mas não resolve o problema como um todo. Então, é possível que dentro de 10, 15 anos, 20 anos, eu não sei, talvez seja necessário uma nova reforma para adequar, dependendo da evolução do quadro. Né? E nós, enquanto trabalhadores, nós não poderíamos, porque agora a conta já está para a gente, né? Mas, no nosso entendimento, nós não poderíamos arcar com a maior parte da conta, já que o prejuízo não foi gerado do trabalhador. Né? Em algumas audiências públicas, onde estava Daniel, estava o secretário Tiago Dantas, eu falei, poxa, é muito injusto que eu, como trabalhador, contribuo para a minha conta de poupança previdenciária, né? A minha inadimplência é zero, porque é descontado de modo consignado no contra-cheque. Então, eu sou um contribuinte de inadimplência zero. O servidor municipal é um contribuinte de inadimplência zero. Mas o fato é que a reforma tramitou de forma na Câmara, de forma apressada, de forma assodada, né? E foi aprovada durante a pandemia. Então, isso merece todas as nossas críticas, sim. Né? Nós entendemos que haveria necessidade de mais debate, né? Teríamos a possibilidade de ter aperfeiçoado o debate com todas as entidades do que representam servidores municipais presentes, né? Mas, infelizmente, as coisas tramitaram num ritmo que, para nós, enquanto sindicato, enquanto trabalhadores, foi inadequado. Poderia ter sido mais cuidadoso. Porém, agora que está aprovado, a gente precisa que a categoria e que os servidores entendam como é que eles podem se situar nesse novo modelo de previdência, né? Nesse aspecto, apesar de divergências, Daniel sempre foi muito prestativo para esclarecer, tirar dúvida, mesmo não concordando com muita coisa, mas a dúvida é sanada, né? Então, esse é o motivo
de a gente ter trazido ele, convidado ele, eu quero agradecer a Daniel a disponibilidade para isso, né? Porque é um tema que vai sempre mexer na ansiedade das pessoas. É um tema que vai gerar aí debates acalorados, né? E todos eles são justos e necessários. Mas nesse momento aqui, que é o primeiro de outros debates que nós vamos realizar sobre previdência ainda, eu imagino, mas nesse momento aqui é trazer primeiro as informações mais imediatas, como, por exemplo, a vigência da nova alíquota de 14% para o final desse mês agora de julho, né? Quando a vigência passa a ser efetiva da nova lei municipal, né? E registrar aqui que foi uma luta importante. Os companheiros, tivemos aqui, ó, eu não posso citar todas, porque eu não lembro o nome de todas, mas todas as entidades de servidores municipais estiveram presentes na luta, participaram de reuniões, nós tivemos debates difíceis e com um detalhe importante que vale salientar. Cada categoria tem suas singularidades. Então, por exemplo, nós temos as características dos companheiros do Solvamar, nós temos as características dos companheiros da Trans Salvador, nós temos as características dos professores. Então, assim, até os debates, para a gente avançar, sempre é um tema difícil, né? Mas o que é que nos une? Nos une o fato de que todos nós vamos sentir que chegou uma conta pesada para a gente pagar, né? Agora, como é que a gente pode minimizar esses danos? Eu espero que Daniel traga para a gente aí caminhos, porque eu, sinceramente, eu sei que não é fácil estar aqui falando sobre esse tema, sobretudo depois da lei já aprovada. Mas fizemos a luta, né? Fizemos a luta e vale ressaltar que essa luta ela teve degraus decrescentes, né? Nós lutamos primeiro contra a reforma da Previdência Nacional, do regime geral. Depois, em janeiro, tivemos um enfrentamento frente à reforma da Previdência Estadual aqui na Bahia, que vocês lembram que foi uma luta dura também, inclusive com a confusão na Assembleia Legislativa. E aqui, quando nós estamos prontos para poder fazer, inclusive, manifestações, os sindicatos estavam todos organizados, veio a pandemia e nos obrigou, por uma questão de preservação da vida, a lutar de uma forma mais nas redes sociais, de uma forma mais virtual. E tem coisas que, no mundo virtual, nós ficamos à deriva da força da economia, da força política, e esse caminho foi trilhado, né? O que nós precisamos agora é entender como minimizar os danos e como cada servidor pode planejar a sua aposentadoria dentro do que é possível, porque algumas coisas nós perdemos. A idade mínima avançou, e na remuneração também, o cálculo que antes, para quem se aposentava na educação, por exemplo, com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, no caso das professoras, né? Para ela receber isso agora, ela tem que trabalhar mais tempo, né? E vai depender da média das contribuições. Então, talvez, aí Daniel vai poder falar um pouco sobre isso, mas não há mais a garantia de que você, ao se aposentar, vai receber seu salário cheio, né? Você vai ver que regra você vai se enquadrar para ver como é que vai ser o seu provento no momento que você recebeu o seu ato aposentador. Ok, Marcos. A gente quer cumprimentar vocês que estão chegando agora também na nossa live e dizer que nós estamos aqui hoje com o diretor-geral de Previdência de Salvador, Daniel Ribeiro, o nosso diretor da PLB Sindicato, Marcos Barreto. A gente quer cumprimentar também os nossos dirigentes da PLB, o coordenador-geral Rui Oliveira, a vice-coordenadora e diretora do Departamento Jurídico da PLB, Marilene Petros, Arielma Galvão, Valdir Dias, João Santana e Zenaide Ribeiro e vários outros dirigentes da PLB que estão sempre presentes aqui nas nossas lives. Daniel, vamos para uma série de perguntas aqui práticas, né, para esclarecer. A gente já está vendo aqui nos comentários algumas perguntas que contemplam
as questões que eu vou colocar para você agora quantos servidores municipais, a gente está falando de um universo de quantos servidores e quais as principais categorias que vão ser impactadas aí com essa reforma. Eu gostaria que você falasse conosco sobre isso. Certo, Ruth. Eu também gostaria de seguir na mesma linha do Marco, no sentido de que a lei está aprovada, né? Assim, do ponto de vista da gestão, que eu posso dizer que a gente fez uma proposta dentro do que a gente entendia que podia ser feito, né? Tanto que Marcos falou muito bem que não resolvia o problema todo. De fato, não resolve o problema todo. Eu acabei de falar aqui que a gente teve uma redução de 40%, mas mesmo assim o buraco ainda é muito grande para a gente resolver. Mas se a gente tivesse adotado uma proposta mais dura, como a do próprio governo federal, né, essa redução seria de mais de 50%. Então, na proposta que fez, a gente abriu mão de uma redução. E eles passaram, a PLB é um sindicato diferenciado porque ele passa realmente em todas as esferas, né? Então, você está aqui a PLB do Estado, vocês discutiram a reforma do Estado e a reforma municipal, o mesmo sindicato, né? Então, vocês tiveram essa dupla discussão. E a gente também fez uma proposta que foi mais branda um pouco do que a do Estado, né? Então, a gente fez tudo que era possível a partir do momento que a gente mandou para a Câmara e cabia a Casa Legislativa, com toda a autonomia que ela tem, andar aí com as suas próprias pernas dentro do tempo que entendia devido. Hoje a gente tem, Ruth, aproximadamente 23 mil servidores ativos, tá? No nosso regime próprio de previdência. E temos 11 mil inativos entre aposentados. Eu não gosto nem de falar de inativos, que é um termo que muita gente não gosta, né? Mas servidores aposentados e pensionistas. Tecnicamente, a própria lei fala isso de inativo, mas servidores aposentados e pensionistas. Na verdade, a reforma ela garante direitos adquiridos, tá? Então, todos aqueles servidores que já tinham cumprido os requisitos para se aposentar antes de 31 de março, não tem nenhum efeito para eles nessa reforma, salvo a questão da alíquota, se eles continuarem trabalhando, que é uma opção deles, mas em termos de cálculo de benefício, nada disso, os direitos deles estão garantidos. Tá? Para os servidores também foi estabelecido regras de transição, então servidores de antes de 2003 têm a garantia da integralidade, cumprindo a regra de transição, então vai ter 100% aí da remuneração dele, né? E em termos de categorias, hoje as duas maiores categorias são na saúde e educação. Tá? A educação, de fato, me parece que é a categoria de ativos com maior volume quantitativo, tá? E seguido da saúde, e os dois aí concentram grande parte dos servidores públicos municipais. Uhum. E quais são as principais novas regras que foram apresentadas aí com essa nova lei? Tá. A gente teve ajustes, né, de idade e tempo. Tá? Para a regra, eu vou me ater aqui, Ruth, como a gente está tratando da PLB, né, sempre focando nos professores, porque os professores, desde a Constituição de 88, têm uma regra diferenciada para benefícios previdenciários. Tá? Então, é uma categoria que já tem um tratamento diferenciado. Por quê? Por conta da importância mesmo da atividade desenvolvida por vocês. Tá? Então, esse tratamento sempre foi diferenciado e continua diferenciado. Para o servidor geral, a idade mínima passou para 61 anos mulher e 64 homem. Tá? Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos, então esse tempo, inclusive, reduziu. 10 anos de serviço público, tá? E 5 anos de tempo no cargo, no último cargo em que ele se aposentar. Para professor, isso reduz 5 anos. Então, a idade mínima para professor é de 56, né? Então 61 menos 5, e para professor de 59 anos, como idade mínima. O resto, a regra continua a mesma. Tá? Então, em termos gerais, de regras gerais da aposentadoria voluntária, sem entrar em compulsória, por incapacidade, as regras gerais de tempo foram essas. Fora a garantia de regras de transição, né, para aqueles servidores que já estão no sistema, né, e que, cumprindo essa regra de transição, ele vai se aposentar também numa regra diferenciada, não a regra geral. Outro ponto em termos das regras gerais que foi alterado foi a sistemática de cálculo, né? Além da questão do tempo,
o cálculo dos benefícios mudaram. Na regra anterior, para quem tem integralidade, como eu te disse, se cumpriu a regra de transição, continua com direito à integralidade. O que é integralidade? É a última remuneração. Então, ele leva a última remuneração integral, né? E quem não tinha direito à integralidade, ele recebia 100% de uma média calculada em cima de 80% dos maiores salários de contribuição de 1994 para cá. Então, você pegava 1994 para cá, calculava essa média dos salários de contribuição, descartava os menores, tá? E ele levava essa média para a aposentadoria. A emenda constitucional 103 passou a considerar todo o período contributivo, 100% do período contributivo, ou seja, deixou de desprezar os menores salários de contribuição. Lógico que o efeito disso acaba reduzindo um pouco o valor da média. Nós adotamos um percentual de 90% dos maiores salários de contribuição, então a gente continua descartando 10% dos menores salários de contribuição, isso significa que a média sobe, tá? E a partir daí ele tem, dentro do cálculo do benefício, um cálculo de partida que começa em 60% e vai acrescentando 2% por ano de contribuição. E tem uma novidade aqui, que na verdade, com o novo regramento, o servidor, na verdade, ele pode receber mais do que 100% dessa média, porque não tem limite mais, 2% por cada ano, no que exceder os 20 anos de contribuição, mas ele pode se aposentar recebendo 110% da sua média, né? Então, compete ao servidor fazer essa conta, e tem muito servidor que fica até o final, realmente, até o último dia da aposentadoria compulsória. Eu tenho alguns servidores que pedem aposentadoria no último dia, eles querem trabalhar, né? Eu tenho servidoras minhas lá que têm mais de 70 anos, mas não quer parar de trabalhar, quer se manter ativo. Então, às vezes, esses servidores que trabalham mais tempo, por justiça, logicamente, eles vão receber mais, né? Então, em termos gerais, essas foram as principais mudanças em aposentadoria. Seu microfone está desligado, Ruth. Seu microfone. Desculpa. Tem muita gente questionando aqui nos comentários, né, duas principais perguntas. Eu vou fazer a primeira delas. A quem se aplica as regras de transição? Como se dá exatamente, né, o regime aí de transição e quais são as exceções nesse procedimento? Tá. Vamos lá. Exceção é quem tem direito adquirido. Quem tem o direito adquirido, o que é o direito adquirido? É quem já cumpriu todas as regras para se aposentar antes da lei. Então, quem cumpriu todas as regras, fique tranquilo que não muda absolutamente nada para eles, só se eles quiserem, tá? Porque eles têm a possibilidade de optar por se aposentar pela regra nova. Isso é uma possibilidade que eles têm, tá? Que em alguns casos pode ser, inclusive, mais benéfica, como eu expliquei. Então, a depender do tempo de contribuição que você tenha, você pode até se aposentar com mais de 100% da média, né? Então, isso é um ponto importante. Em termos de regra de transição, a gente tem duas regras de transição, tá? Uma regra de pontos, que é uma regra que já existia antes no regime geral, para permitir que o contribuinte ele se aposentasse com 100% do benefício sem fator previdenciário, em que você soma tempo de contribuição e idade, né, e você tem um escalonamento de pontos que você precisa cumprir, e pela regra federal, a cada ano aumentava um ponto. A gente escalonou num período maior, de 1 ano e 3 meses, né, então melhorou a regra da reforma federal. E uma regra de pedágio, em que o servidor tem que cumprir um percentual do tempo que faltava para se aposentar com 100% da média ou com a integralidade, tá? Em termos de ponto, para professor especificamente, e aí, logicamente, cada um tem que analisar seu caso concreto, tá? Eu estou falando apenas das regras gerais, e nesse ponto aqui, Ruth, eu queria adiantar, dentro do nosso braço de educação previdenciária, que eu entendo que é de suma importância, eu vou falar um pouco mais disso no final, a gente está desenvolvendo um manual de previdência, tá? Que eu acho que, sim, que vai ser um legado espetacular para o servidor. A gente tem uma cartilha no nosso site explicando as regras anteriores, né, e está fazendo um material bem completo, né, com todo o detalhamento, tanto das regras anteriores, como todo o histórico da Previdência do município, como também as regras novas, e com uma série de exemplos práticos, né, em que dá para o servidor se colocar ali e fazer os seus cálculos
para apurar como é que se aplica a regra de transição para ele. Tá? E a gente está num sistema de implantação, num processo de implantação de um sistema de gestão previdenciária, em que a gente vai transformar os processos de aposentadoria em eletrônicos e fazer esses cálculos automaticamente. O servidor vai passar a ter um portal do servidor, em que ele vai conseguir, inclusive, simular a sua aposentadoria e verificar qual é a melhor regra para ele. Então, ele vai acessar o portal e vai aparecer lá para ele todas as regras disponíveis que ele tem e o valor correspondente em cada situação. Então, isso é um avanço enorme para o servidor, certo? Em termos de transparência e de entender a Previdência. Isso vai estar disponível aí a partir do ano que vem. A gente tem uma previsão de finalizar essa implantação ainda esse ano. Na regra de... Pode dizer. Sim, pode continuar, desculpa. Só aqui o final aqui da regra de pontos. A regra de pontos. Professor, ele tem que ter uma idade mínima de 54 anos, tá? Professora, 49, sempre tem uma diferença para homem e mulher. Um tempo de contribuição de 30 anos, tempo de serviço público de 15, tempo no cargo de 5. O restante dos cargos, esse tempo de contribuição de 30 anos é um tempo que já existia na regra anterior. Tá? A regra nova reduziu o tempo de contribuição mínimo obrigatório para 25. Então, hoje, teoricamente, o servidor ele pode se aposentar com menos tempo de contribuição. Lógico que isso vai ter uma consequência no valor do benefício dele. Tá? Antes eram 30 anos. Daniel, me permite uma pergunta nesse ponto aqui, porque para a categoria é importante, viu, Ruth? A categoria dos trabalhadores de educação, ela comporta professores e coordenadores pedagógicos. Essa regra do professor, ela se estende ao coordenador pedagógico para os 25 anos? O coordenador pedagógico, ele entra na categoria de magistério, ele tem o mesmo tratamento de regra de professor. Então, para o mesmo tratamento da categoria. Esse destaque é importante, porque como o texto da lei não cita a expressão coordenador pedagógico, surge a dúvida... É a categoria, na verdade, né? A categoria do... Então, todo mundo está amparado no plano de carreira dos trabalhadores de educação do magistério está abarcado por essa regra, exatamente. Exatamente. Obrigado. Aí você, sem problema, Marcos. Pode interromper também quando quiser algum esclarecimento. E aí, você tem um somatório de tempo e idade, Ruth, que ele vai crescente, né, iniciando aí em 86 pontos, né, chegando aí a 96, mais na frente, o professor inicia em 86 e finaliza em 96, se não me engano. E aí você vai somando tempo e idade, e aí você, ano a ano, você vai vendo se você cumpre esses pontos para ter o direito a sair com 100% da média. Tá? A outra regra de transição é de pedágio. Então, a pedágio é mais simples de explicar, porque você tem que ver se você cumpre aqueles requisitos mínimos para professor. Idade mínima de 55, professor, e 52, professora. E aí, tempo de contribuição, 30 anos, professor. Professora tem 25, tem um tempo diferenciado. Tá? E o pedágio é de 50% do tempo que faltava para se aposentar. Então, professora, por exemplo, que tenha 52 anos de idade, não se aposentou ainda porque não tinha cumprido o tempo necessário. Tá? Faltavam aí 2 anos para ela se aposentar. Ela cumpre a regra de pedágio se ela trabalhar 1 ano a mais, 50% do tempo que faltava. Então, ela vai trabalhar 3 anos e vai se aposentar recebendo 100% da média dela, com a garantia das regras anteriores. Né? Então, são essas as duas regras. E agora, repito, eu estou falando de maneira muito, muito ampla, né? Porque a gente tem que ver em casos concretos, que eu acho que é o mais indicado para que os servidores analisem e peguem o seu caso concreto para tentar enquadrar, para saber quando é que efetivamente ele vai ter o direito a se aposentar. E mais, analisar se de fato para ele é melhor cumprir essa regra de transição ou ele seguir aí para a regra geral, porque em alguns casos a regra nova vai ser mais benéfica em termos de pagamento de valor do que a regra anterior. Uhum. A gente tem vários comentários aqui, né? Muitas perguntas, a gente vai tentar responder na medida do possível. Como o Daniel falou, a gente vai falar dos principais pontos e em outras lives a gente vai voltar com mais esclarecimentos. A Ana Cristina, ela fala, né, que a cartilha é muito importante. Outros comentários, né, parabenizam a PLB por esse debate, né, muito oportuno. E uma pergunta que não para de chegar aqui, que foi feita por
por vários, né, vários participantes aqui da nossa live, é como fica a situação, né, de quem entrou antes de 2003, por exemplo. Vai ser contemplado aí, né? A Ana Cristina Costa Queiroz é uma que questiona isso. Teve várias outras pessoas, a Simone Azevedo, várias outras pessoas estão fazendo esta mesma pergunta. Como fica a situação, Daniel, de quem entrou antes de 2003? Certo. A emenda constitucional de 2003 trouxe a extinção do que a gente chama de integralidade e paridade, que foi aquilo que a gente explicou um pouco antes, né? Então, o servidor público que entra depois dessa emenda, ele não tem direito a se aposentar com o último vencimento, né? Então, ele entraria nessa regra de média dos salários de contribuição. O servidor que entrou antes de 2003, ele vai ter que cumprir o pedágio, tá? O pedágio não, a regra de transição, seja o pedágio, seja o ponto, o que ele achar melhor para ele, né? Porque em um caso ou outro você tem requisitos um pouco diferentes de idade, né? Então ele vai analisar ali qual a melhor regra para ele. Normalmente, pedágio, você tem um requisito de idade mínima menor, então ele vai ter que verificar isso. E desde que cumprida a regra de transição, ele vai ter direito à integralidade e paridade, ele vai se aposentar com a última remuneração dele. Se ele não cumprir a regra de transição, aí ele vai para a regra geral. Ok, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas para o Daniel, mas eu queria também saber do Marcos, né? Como foi que a PLB Sindicato atuou aí durante a tramitação da proposta, quando a proposta chegou à Câmara, né? Houve contribuições da entidade no sentido de mudar ou melhorar o texto, né, da proposta, Marcos, pelo menos adequar um pouco mais aí à realidade dos servidores, em especial da educação? Então, a PLB, a primeira atuação, a primeira linha de frente da atuação da PLB era buscar, sinceramente, barrar a reforma, né? Nós tentamos, inclusive, nós conseguimos uma liminar, suspendendo a votação na Câmara, que depois a liminar foi derrubada, né? Mas a primeira posição da PLB era barrar a reforma, porque, como eu já disse no bloco anterior, nós entendemos que carecia de maiores debates, né? A PLB também discutiu, e aqui eu faço uma saudação a todos os sindicatos e associações que estiveram presentes na discussão dos servidores públicos, né? Nós tivemos colegas valorosos, onde pudemos discutir, e fomos, inclusive, à Câmara, fizemos manifestações, participamos das audiências públicas, alguns debates foram mais acirrados, inclusive com a presença de Daniel, com a presença de Thiago Dantas, né? Nós criticamos duramente. As contribuições, elas foram muito mais no sentido de apontar as falhas que, no nosso entendimento, não foram corrigidas, porque o que acontece? Embora a gente perceba que a intenção dessa live é trazer um processo de esclarecimento do que está valendo agora, né? Resgatar o processo histórico do ponto de vista político, é necessário para entender o lugar de fala de cada um, né? Nós queríamos participar tendo uma maior participação no texto, né? Só que esse texto, como o Daniel falou aí, e com a argumentação dos representantes da prefeitura e do governo municipal, toda a proposta que nós apresentávamos para, por exemplo, olha, vamos ver aqui a idade. Não dá porque se diminuir muito, não faz sentido fazer a reforma porque mantém o déficit atuarial alto, né? Então vamos mexer aqui na alíquota. Não dá porque está engessado pela emenda constitucional. Vamos flexibilizar aqui assim dentro do tempo. Não dá porque existe a emenda constitucional e também a posição do governo de entender que não iria sanar o que eles queriam sanar nesse momento, né? Então, a nossa luta, ela foi uma luta difícil, árdua, atrapalhada, prejudicada pela pandemia, né? E foi uma luta que, como foi colocado aqui por Daniel, ela trouxe uma série de acúmulos, tanto da luta geral, onde nós lutamos com as frentes, com o movimento social, com as centrais trabalhistas,
para deter a reforma da Previdência Nacional, do regime geral. Tivemos aquele evento, né, que foi muito feio, muito triste, aquele enfrentamento onde deputados do estado da Bahia, certo, permitiram que trabalhadores fossem agredidos dentro da aula, né? E aqui nós nos sentimos perdedores no sentido de que tivemos algumas situações que nos causam prejuízo, né? Então, antes da reforma, eu teria uma condição de aposentadoria. Agora, para eu me aposentar, eu vou trabalhar mais e vou ganhar menos. E ainda tem uma questão, que tem até uma pergunta aqui no chat que eu estava olhando, que fica para Daniel também, que é o seguinte: nós temos um conjunto de servidores que tem 2 cadastros. Alguns professores e coordenadores que têm 2 cadastros, e temos também servidores que têm 2 cadastros. Aqui tem professor e ele também é vinculado a outra secretaria, com outro cargo. É professor 20 horas e trabalha em outra autarquia pública do município, outro setor, também com 20 e 30 horas, né? Então, para todo mundo, para o conjunto dos servidores, há prejuízos remuneratórios. Se você não tem mais a aposentadoria com a remuneração pelo teto ou pelo seu último salário, né? E há um dano no sentido de que todo mundo vai ter que trabalhar mais, né? Para além da discussão de a gente tentar minimizar o déficit do cálculo atuarial, né? A responsabilidade dos trabalhadores precisava ser mais imbricada. Ou seja, para nós, a sensação que ficou foi de que o que foi resolvido pela equipe do município contemplou muito pouco a participação dos trabalhadores. Nós entendemos que, se o déficit, se nós é que vamos pagar a conta, nós teríamos que ter maior protagonismo. E brigamos por isso, brigamos literalmente, né? Eu, do meu jeito, eu tento manter o diálogo como principal linha de atuação, né? Mas a gente teve momentos de tensão em audiências, em reuniões, né? E que não foram coisas simples, né? Agora eu consigo separar a nossa atuação, né, do trato com o ser humano, né? Agora, eu digo para vocês assim, a gente está aqui discutindo, está esclarecendo a categoria, mas nós não estamos dizendo que estamos contentes e felizes com isso, não, gente. Pelo contrário, nós precisamos agora entender o processo para minimizar os danos que estão instalados, né? Agora, diante disso, o que é que pode ser feito? Então, aí eu deixo aqui a sua própria pergunta, Ruth, para Daniel, acompanhada dessa situação das pessoas que são biocupantes ou que têm 2 cadastros, né, dentro da prefeitura. Como é que fica essa situação? E aí eu devolvo para vocês a bola aí. Exato, essa pergunta, né, foi perguntada aqui, né, 2 vezes, né, sobre como fica essa situação para quem tem 2 cadastros. Você quer responder rapidamente, Daniel, e a gente prossegue com as outras? Assim, na verdade, não muda muita coisa, porque o professor, ele, por direito constitucional, ele é uma das poucas categorias de servidor público que pode acumular atividade, tá? Só que o professor, ele já tinha uma regra diferenciada, tá? Então, o professor que tenha 2 vínculos de servidor público, seja 2 no município, seja um no município e no estado, que é muito comum, se for 2 de professores, agora que são regras diferentes, cada vínculo dele vai seguir a regra respectiva, né? Professor, ele tem um tratamento diferenciado, tem uma regra muito mais benéfica do que os demais servidores. Isso sempre existiu. Então, ao meu ver, não muda nada, é só realmente ver a regra para cada categoria, né? Para o professor, no vínculo dele de professor, é o tempo no magistério, né? Os requisitos para se aposentar como professor com menos tempo, inclusive, né? E com uma idade menor, e para o outro vínculo, as regras respectivas para ele. Então, o professor sempre teve essa diferença, né? Então não vejo muita dificuldade. O que eu acho que rapidinho, Marcos, o que eu acho que é um pouco ruim é o fato de, por exemplo, professor que tem vínculo no município e tem vínculo no estado, né? Ele vai ter regras diferentes de aposentadoria aqui e lá.
porque aqui é um pouco mais benéfico, ou seja, aqui ele vai ter direito a se aposentar antes, mas no Estado ele vai ter que cumprir as regras do Estado. Só que isso foi uma consequência de não envolver os estados e municípios na reforma geral. Aí, como consequência, o professor ele vai ter que analisar a regra previdenciária do município, a regra previdenciária do Estado. Isso, de fato, é uma complicação danada aí para você estar se organizando, né, e preparando para o futuro com duas regras distintas. Mas, Daniel, o que eu coloco é o seguinte, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham na Secretaria de Educação 20 horas como professor, certo. 20 horas como coordenador pedagógico. Esse profissional, ele vai poder levar as duas aposentadorias? Como ele tem dois vínculos de horas menores, certo? Dentro da prefeitura. Ele vai poder levar as duas aposentadorias? Mas ele fez 2 concursos. 2 concursos, exatamente. 2 concursos. A regra é a mesma coisa. Pronto, está mantido, então. Por cada vínculo. Isso não mudou, entendeu, Marcos? Ótimo. Aí não mudou. Por que eu trago essa questão? Porque a gente precisa tranquilizar a nossa categoria que nós temos um número grande de biocupantes, né? Que é aquele professor que tem uma carga horária em sala de aula e tem uma segunda jornada como coordenador pedagógico, né? Então, a gente brigou muito para que isso não fosse mexido e havia uma preocupação de que não pudesse haver acumulação das duas aposentadorias, né? Então, isso fica claro que isso não vai ser afetado, não foi afetado na lei, certo? Olha, tem algumas perguntas aqui sobre isso, e tem uma da Nerival da França, né? Ela e outras pessoas questionam aqui a questão da averbação. E aí ela fala, quem averbou e tem 24 anos de serviço e completa 50 em 2021, pode pleitear a aposentadoria com as novas regras ou terá que aguardar mais tempo, no caso de averbações? Olha só, Ruth, eu não quero entrar em casos específicos, tá? Porque assim é difícil a gente falar especificamente se vai ter direito, tal, sem analisar o caso concreto. Eu posso dizer que a averbação de tempo não muda nada. Então, vamos dizer que o servidor não tivesse averbado antes o tempo, tá? Mas o tempo foi cumprido antes. O fato dele estar averbando depois ou antes da reforma não muda o direito dele. Tá? Então, se o tempo foi cumprido antes, ele averbou, e com essa averbação de tempo, ele cumpre os requisitos, né? Com o tempo antes da reforma, ele vai ter o direito adquirido dele. Então, a regra de averbação, ela sempre foi assim, você não precisa averbar imediatamente. Muitos servidores, inclusive, averbam próximo de se aposentar, né? Depois que ele cumpre as outras regras, ele chega lá e faz a averbação dele. Então, para tempo cumprido antes, não muda nada nesse sentido, não. Agora, eu não sei o caso específico dela. Uhum. Agora, rapidamente, também uma pergunta que é interessante a gente esclarecer, né? Como fica o rendimento em caso de pensão por morte aí para os familiares? Mudou? Como fica agora? A pensão por morte mudou, tá? Em termos de valores. Ela voltou a uma regra que existiu durante muito tempo, de uma cota familiar e um percentual por dependente, tá? Então, na regra da Emenda Constitucional 103, a pensão, que antes era 100% da média, passou a ser 50% de uma cota familiar, ou seja, se tem dependentes, já tem 50%, e mais 10% por cada dependente até chegar a 100%, que seria o teto, né? Na regra municipal, a gente alterou isso, tá? E colocou 50% de cota familiar, mais 15% por cada dependente. Então, a gente faz o cálculo hoje como se fosse o cálculo de uma aposentadoria normal, tá? Se o servidor fosse se aposentar, qual seria o valor da aposentadoria dele, e ver quantos dependentes tem, e aí o valor da pensão vai depender do número de dependentes. Então, se você tem 4 dependentes, você vai ter 100% do que ele receberia de aposentadoria. Se você tem um dependente só, se é só cônjuge, isso é importante deixar claro, porque quando a gente estava debatendo o projeto de lei, nas diversas reuniões que a gente teve antes, inclusive do envio, inclusive com o próprio sindicato, quando a gente falava isso, eles às vezes não compreendiam, achavam que dependente eu estou falando só de filho, não, a cônjuge é dependente também.
né? Então, se existe um dependente, a pensão vai partir de 65%, podendo chegar a 100%. Né? Então, essa foi a mudança em termos de cálculo. Então, se você tem um dependente apenas, o percentual que ele vai receber do que seria a aposentadoria do servidor que faleceu vai ser 65%. Então, esse valor vai ser variável. Então, se tem 2, eu vou calcular esse valor e vou dividir nas 2 cotas entre os 2 dependentes. Então, a regra também mudou quanto ao cálculo. E um detalhe nessa regra aí, me permita, Ruth. Quando a pessoa por morte, o valor que vai ser rateado nessa conta de percentual de 50 mais 15 é o valor do salário cheio ou é um cálculo em cima da média da contribuição? É o valor da média de contribuição que ele teria, né? Eu faço o cálculo, na verdade, do que ele teria para fim de aposentadoria, que, na verdade, já era antes. Você fazia o cálculo da média, e é 100% da média. Aqui eu calculo o valor que ele teria de aposentadoria, certo? E aí eu pego um percentual em cima desse valor da aposentadoria do servidor. Por que eu trago isso? Porque a gente precisa deixar claro para as pessoas que isso também é uma grande perda para a família do trabalhador, né? Você tinha um padrão de renda que sustentava a família, imobilizava a família. Quando há a perda do trabalhador, da trabalhadora, né, o cálculo da aposentadoria, ou o cálculo da pensão, melhor dizendo, vai ser em cima da média das contribuições até aquele momento. Então, não é 50% do salário cheio, né? É 50% da média da contribuição que ele teria direito, mais os 15% para cada dependente a mais, né? Porque o primeiro dependente, se há dependente, a pessoa já parte dos 65%, não é isso? 50 mais 15. Isso. E mais 2 dependentes para fechar aí 90, 95, e mais um para fechar os 100%. Isso é importante deixar claro para que as pessoas entendam outros pontos que vão surgir aqui. Porque, assim, por exemplo, nós temos aqui também uma outra limitação, que é, ainda que ele tivesse ao 100%, ele tem a limitação do teto da Previdência. Né? Então, hoje, nós temos professores com mestrado, doutorado, e o salário passa da média normal, né? Chega aí uns 7 mil, 8 mil. Né? O professor com 25 anos de carreira que acumulou toda essa titulação. Né? Não é que o salário do professor não é esse, não, viu, gente? O salário do professor começa baixinho e aqueles que investem na carreira conseguem acumular alguma vantagem. Né? Mas, quando se aposentar, ele vai ser barrado no teto. Como é que fica isso, Daniel? Na verdade, Marcos, ele não vai ser barrado no teto, não, tá? Não é limitado aos 6.600 o valor do benefício. Eu faço o cálculo de acordo com a quantidade de dependentes. Lógico que ele não vai mais receber 100%, porque qual o entendimento dessa nova lógica aqui da Previdência? É que se eu tenho 2 dependentes ou 3 dependentes, ou um dependente, o custo de vida não é o mesmo. Né? Então, essa é a lógica. Que é uma lógica, diga de passagem, que valeu por muito tempo. Isso mudou em 94, salvo engano, que veio para a regra nova. Antes disso, sempre foi assim, 50% mais 10% por cada dependente. Isso mudou no âmbito da discussão do fator previdenciário naquela época. Então, foi meio que uma contrapartida ao fator previdenciário. Então, você criou o fator previdenciário, mas você melhorou a regra da pensão. Então, isso não é uma coisa, essa sistemática não é uma coisa nova no âmbito previdenciário. Tá? Mas os benefícios de pensão, eles não são limitados ao teto do regime geral, não. Tá? Gente, a gente teria muitas perguntas aqui para o Daniel, tanto nos comentários como da gente mesmo aqui do departamento, mas a gente vai se ater a 2 perguntas aqui. A gente vai falar, né, da Previdência Complementar, que eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria também de falar, né, de pedir que ele esclarecesse o que significa, né, porque o projeto aí que foi aprovado contempla, né, a criação de uma poupança pública, né, ao fundo da Previdência. Na prática, o que isso significa, Daniel, você pode detalhar um pouquinho para a gente sobre o que seria, o que vai ser essa poupança pública? Ruth, isso, sinceramente, eu tenho o maior orgulho de falar sobre esse tema, tá? Primeiro, porque é algo inédito no sistema previdenciário,
Tá? Então, Salvador trouxe algo novo, você não tem esse exemplo desse tipo de poupança pública em lugar nenhum. Tá? E um dos grandes problemas do nosso sistema, como a gente recebeu, primeiro, é o débito que a gente tem para pagar no futuro e a falta de poupança. Né? Então, o Funpres ele não tinha poupança. Hoje, para você ter ideia, a gente paga os benefícios com a antecipação das contribuições, porque como a gente paga no último dia útil, eu só tenho o suficiente para pagar uma folha. Significa, se o município atrasasse o valor da contribuição previdenciária, eu não conseguiria pagar. Né? Então, a gente tem um problema de fluxo de caixa e um problema de falta de poupança, porque a lógica é que, num sistema previdenciário, você vai gerando poupança ao longo dos anos, tá? E lá na frente você começa a gastar na medida que as pessoas vão saindo. Como isso não aconteceu em Salvador, por uma série de motivos, tá? Então, a legislação que existia antes, ela trazia para o custo do Previs, do antigo IPS, uma série de benefícios assistenciais para os servidores. Então, até a saúde pública era paga com os recursos de contribuição previdenciária, a saúde dos servidores, né? Então, você tinha o hospital público do servidor, tudo isso era pago com esse dinheiro. Então, quando a realidade que a gente tem hoje, pelo menos desde 2005, que foi o histórico que eu fiz, é que não tinha poupança. Né? E hoje a gente fica tentando pagar a conta do mês. E essa ideia da poupança pública veio no sentido de fazer uma poupança obrigatória, né, para o sistema. Porque hoje a gente não consegue poupar, que o dinheiro não é suficiente. Para que ajude ao longo do tempo, e daqui a um tempo de 25 anos, eu ter um fôlego para pagar esses benefícios e ter efetivamente uma poupança. Essa poupança nas nossas projeções, ela pode chegar ao longo dos próximos 25 anos a algo em torno de 800 milhões de reais. Tá? Então, é um valor significativo para pagamento de despesas previdenciárias. A gente criou uma poupança da seguinte forma: o Tesouro, né, que já arca com 24% de contribuição patronal, tá? Já tinha aumentado a sua contribuição patronal desde 2017, sem aumentar do servidor, ele contribui com uma alíquota extra de 0,8% do valor da folha. Esse 0,8% do valor da folha, ele fica segregado numa conta separada, tá? Ele não se mistura com os outros recursos da Previdência e ele só pode ser utilizado daqui a 25 anos. Tá? Isso está expresso na lei. Então, esse dinheiro ele não pode ser tocado até lá. Tá? Então, ele fica guardado numa conta e investido, capitalizado com as mesmas regras de investimento que a gente tem para os demais recursos. E daqui a 25 anos, quando a gente espera chegar a algo em torno de 800 milhões de poupança, ele vai passar a ser utilizado para pagamento de benefícios. Então, a ideia da gente é criar essa política de poupança que, infelizmente, a gente não tem hoje na nossa realidade. Tá? Ao meu ver, é um grande ganho para o servidor não está pagando nada por isso. Se entrasse com uma contribuição, seria maior ainda a poupança, mas nesse momento em que aí já ia ter um aumento de contribuição para o servidor, a gente entendia que não tinha margem para isso, né? Mas daí, para mim, é um grande ganho para o servidor em geral e um grande orgulho que a gente tem da gestão da diretoria como um todo, de ter pensado e proposto isso, e eu acho que foi um dos pontos que a PLB brigou bastante no processo, brigando no melhor sentido da coisa, né, como o Marcos falou, mas a questão da poupança foi um ponto que de fato era unânime para todo mundo em geral. Né? Na verdade, eles queriam que o município pagasse mais na poupança, só que não tinha condição financeira. Se o município pudesse, ele estava aportando mais, mas já foi dentro do limite. Então, funciona dentro dessa lógica. A gente já começou a receber, já desde março, desde abril, na verdade, o primeiro mês, e esse recurso está todo guardado, a gente faz as prestações de contas mensais para o Conselho Fiscal. Tá? Na reunião do Conselho Deliberativo, Marcos, que eu vou convocar, eu também vou apresentar essa prestação de contas, né, para você e para os demais membros, para vocês verem como é que a gente está fazendo essa gestão dos recursos. Ruth, me permite aqui um comentário sobre essa questão da poupança. Sim. Nós brigamos muito sobre isso, mas está aprovado. E agora, o conjunto dos trabalhadores tem o dever de fiscalizar essa poupança. Nós precisamos garantir atuação no Conselho do Fundo Municipal da Previdência. Nós precisamos que as entidades se apresentem para isso, porque, por exemplo, eu estou no segundo mandato. Então, a lei não permite uma nova recondução. Então, vai ser necessário, e infelizmente, aqui eu faço uma saudação
a minha amiga querida Clarice Pereira, que era minha suplente, e que nos deixou de forma prematura. Fica aqui esse registro, Clarice presente, né? Então, assim, a PLB perde na próxima eleição para o Conselho, perde esses 2 nomes. Nós vamos indicar novos nomes, mas é importante que as demais entidades de trabalhadores do município, servidores municipais, se apresentem para a gente estar acompanhando de perto essa poupança, porque vai mudar prefeito, vai mudar secretário de gestão, vai mudar a equipe e o dinheiro vai estar lá. Então, esse dinheiro é do servidor, esse dinheiro não é da prefeitura no sentido amplo. Esse dinheiro é para os aposentados, é para garantir a nota aposentadoria, né? Eu entendia, antes da aprovação, eu defendia que, ao invés de criar a poupança, que se pudesse, por exemplo, minimizar os danos para a gente aqui, né? Talvez na alíquota, talvez em outro lugar. Mas a poupança foi aprovada. E agora a gente tem que cuidar desse ponto, desse elemento, que é uma coisa que está na lei e que, como o Daniel falou, 25 anos sem mexer. Só que daqui a 25 anos, se foi mexido, como é que a gente vai saber? Então, nós temos que estar acompanhando de perto. E daí, a nossa atuação no Conselho da Previdência é fundamental. Nas reuniões, a gente tem uma posição contundente, eventualmente a gente diverge de alguns pontos, mas, enquanto conselheiro, no final, nós temos que assinar a ata, ainda que na ata conste que nós votamos contra isso ou contra aquilo, né? Então, fica aqui esse registro e complementando essa informação de Daniel e fazendo apelo para os servidores estarem na luta conosco. Ruth, né? se eu puder complementar essa fala de Marcos, mas é bem rápido. Sim, claro. Isso é extremamente importante, tá? Uma das grandes mudanças que a gente teve na readequação administrativa com a extinção da autarquia anterior foi a criação dos conselhos, né, que antes não existiam na prática, né? Havia uma obrigação legal de existir, mas não existiam. A gente criou o Conselho Deliberativo, né, do COMPRES. É um conselho de 10 membros, sendo que desses 10 membros, a gente tem, por garantia da própria composição, 5 servidores, tá? Entre ativos e inativos. Tá? Esses servidores, eles são indicados pelas entidades, né? Tem servidor da Câmara e tem 4 servidores do Executivo, ou 4 cadeiras, né, para servidores do Executivo, ativos e inativos, 2 ativos e 2 inativos. Essa indicação dos nomes é feita pelas próprias entidades representativas, né? Então, a gente publica um edital e as entidades representativas apresentam esse nome. E a gente teve realmente uma dificuldade muito grande, né? Isso é importante. Eu acho que na hora de batalhar, de lutar, tem que lutar, é papel do sindicato, mas na hora de participar e tá lá fiscalizando, também é papel do servidor, né? E a PLB foi pioneira nisso. A PLB e a Astran, nos 2 anos, foram as únicas entidades representativas que indicaram nomes. Na verdade, a gente teve até dificuldade para buscar a composição do Conselho. Então, a gente teve que ir atrás de servidor que a gente achasse que contribuiria. Humberto mesmo, que é da saúde, que é ligado ao Sindiceps, na verdade, a Associação de Aposentados da Saúde. Eu fiz um convite, porque era uma pessoa que estava sempre lá, e pedi para que indicassem ele, porque não tinha indicação. Então, a gente tinha dificuldade para fechar o conselho. Então, é o conselho que vai fiscalizar e que vai tratar das regras da Previdência e dos seus próprios benefícios. Então, isso é de extrema importância. O conselho fiscal também, que é previsto por 4 membros, desses 4 membros, 2 são servidores. Tá? E o comitê de investimentos, que é composto por 3 membros, e aumentou-se agora para 5 membros, também com 3 servidores. Né? Então, você tem uma participação na estrutura organizacional direta do servidor. Agora, ele precisa se apresentar para estar lá, isso é importantíssimo. Eu briguei muito para aprovar essa poupança, porque eu entendia, Marcos, que era extremamente necessário, tá? E eu estou pensando aqui a médio e longo prazo, eu estou pensando em você, que você ainda é novo, ainda tem muito tempo aí para trabalhar e vai se aposentar lá na frente, e ter dinheiro para pagar essa aposentadoria no futuro. Então, eu acho que foi uma grande vitória em todos os termos, mas concordo com o Marcos, o servidor tem que estar presente, tem que estar fiscalizando. É papel dele, papel das entidades sindicais também. Gente, a gente tem muitas perguntas mesmo aqui, né? Mas a gente quer tranquilizar vocês desde já que, como o Daniel disse, né, a diretoria da Previdência vai
construir aí um manual para esclarecer, né, as principais dúvidas dos servidores. A PLB também vai estar em conjunto nessas ações, no sentido de esclarecer. Viremos com outras lives para destrinchar melhor, né, essas novas regras, essa nova lei aí previdenciária aqui do nosso município, da nossa capital. E para encerrar, que a gente sabe que a agenda de todo mundo é apertada, do nosso Daniel também, e agradecendo mais uma vez aqui, Daniel, eu queria que você encerrasse, né, a sua contribuição aqui falando sobre o regime complementar, porque ele não foi objeto, né, dessa última lei, mas ele veio aí como se fosse para embasar ou para complementar. Você pode falar um pouquinho mais sobre o regime complementar? Ok. Ruth, é um tema que eu também considero muito importante, principalmente para a categoria de professores, tá? Porque o grande volume da categoria de professores de ativos recebe uma remuneração, em média, acima do teto do INSS e que, portanto, estariam elegíveis para esse novo regime de previdência complementar. A lei do RPC a gente mandou desde junho do ano passado, tá? Antes da própria reforma. Era algo que a gente já entendia que era necessário e dependia para o equilíbrio futuro do sistema. Ele foi aprovado em dezembro, apesar de ser mandado antes, acabou sendo aprovado depois da reforma. E a própria reforma de novembro do ano passado, ela já obriga os regimes de previdência a criarem previdências complementares num prazo de 2 anos, ou seja, até novembro do ano que vem. Como é que funciona esse regime de previdência complementar? Primeiro que ele é facultativo para os atuais servidores, tá? Então o servidor ele adere e migra para ele se ele quiser, tá? Então ele pode optar por não migrar, mas num exemplo prático, Marcos, ele recebe uma remuneração acima do teto do regime geral de previdência social. Ele pode optar pelo regime de previdência complementar. Quais são as consequências e quais são as vantagens dele nisso? Primeiro, a consequência é que ele vai ter o benefício dele limitado ao teto do INSS, que hoje está, o benefício que o FUNPRES vai pagar, que hoje é de R$ 6.700 aproximadamente. Agora, por outro lado, ele só vai contribuir dentro dos 14%, que é a nova alíquota agora, até os R$ 6.700. Tá? Então, eu vou limitar ao teto de contribuição dele, de salário de contribuição dele. Se ele aderir à Previdência Complementar, sobre o que exceder esse teto dos 6.700, né, ele vai fazer uma contribuição na mesma medida do município. Então, a gente ainda está fechando a alíquota, mas a alíquota pode ser de até 8,5%. Né? Então, se Marcos optar por contribuir por 8,5% no que excede 6.700, veja que ele já tem uma redução de alíquota, de 14% para 8,5%. Então, ele vai pagar menos contribuição previdenciária. O município vai colocar o mesmo valor também de contribuição. Só que diferente de como é hoje, que esse valor vai para um bolo para pagar as despesas, tá? Esse valor vai ficar numa conta de Marcos, vinculado ao CPF dele, tá? Em que ele vai juntando dinheiro e acumulando dinheiro ao longo da vida, e no momento dele se aposentar, ele vai ter um outro benefício complementar. Tá? Funciona um pouco parecido com a lógica da previdência privada, né, que o regime da iniciativa privada tem, mas com vantagens, porque na previdência privada você não tem essa contrapartida nenhuma. Na previdência complementar do servidor público, você vai ter essa contrapartida. Então, a cada mês, o Marcos vai ter lá 17% ou 16% do salário de contribuição dele que excede numa conta vinculada a ele, vinculada ao CPF dele, que o município não pode pegar, que a previdência complementar não pode pegar. Esses recursos vão sendo capitalizados e aplicados, e ao longo lá da vida dele, ele vai ter um acúmulo, e ele vai chegar lá na frente e vai ter um benefício complementar que vai se somar a esses 6.600. Eu acho que é de extrema importância que o servidor passe a conhecer mais essa lógica, porque muitas vezes é vantajoso para ele migrar. Eu sei que muitas vezes o servidor fica com medo de migrar, com certa insegurança, mas eu acho que é uma questão realmente de fazer conta, de entender e de fazer conta para saber como é que vai funcionar. A gente está num processo de seleção, né, das previdências que a gente pode aderir, porque a gente não pode criar uma previdência complementar nossa, por conta do volume de vidas que a gente tem. Então, a gente tem que aderir a algumas já existentes, então a gente está num processo de seleção. Depois da adesão e depois de aprovado o regulamento, é um regulamento que vai ser debatido ainda, que passa a valer
né, o regime da Previdência Complementar. Aí, para os novos servidores, eles entram no serviço público limitados ao teto do regime geral, e se ele quiser, ele opta por aderir também à Previdência Complementar. Mas é algo de extrema necessidade que os servidores públicos passem a analisar e fazer um planejamento para ver qual é o melhor caminho que ele tem a seguir aí no futuro. Ok, Daniel. A gente vai chegando aqui para o finalzinho, a gente vai abrir agora para as considerações finais de cada um dos nossos convidados aqui, Marcos Barreto, diretor da PLB Sindicato, e Daniel Ribeiro, diretor-geral da Previdência de Salvador. A gente desde já agradece imensamente a contribuição. Marcos, eu quero começar as considerações finais com você e aproveitar pedindo para você fazer um rápido resumo aí, né, dos últimos acontecimentos, das últimas ações da PLB Sindicato, falar um pouco aí, principalmente dessa questão, né, dessa discussão que está tendo sobre a volta às aulas, só para dar um resumo geral aí, para encerrar a nossa live, e logo após também o Daniel vai fazer as suas considerações finais. Então, assim, eu quero tranquilizar aqui algumas pessoas, sobretudo eu estou vendo aqui na live, subindo aqui no chat, o pessoal falando da homologação do concurso. Tem um concurso vigente, né? E esse concurso foi fruto da luta da PLB, inclusive fruto daquela greve de 2018, né? E, naturalmente, nós estamos dialogando com o município e cobrando que haja homologação, até porque nós entendemos que, primeiro, é que precisa de professor, Salvador precisa de professor, segundo, que é que esses professores eles vão entrar no regime da Previdência aqui, né? Vão passar a contribuir conosco, né, e vão poder trabalhar para melhorar os indicadores de proficiência de Salvador que estão estagnados desde 2013. Aqui eu quero destacar algumas vitórias importantes que nós fizemos. Nós conseguimos a aprovação do Fundeb, né, ou seja, os professores articulados, a PLB foi protagonista também nessa luta, articulação com as frentes no Brasil todo, com os demais sindicatos, com os partidos políticos que apoiam a educação, né, com aqueles deputados comprometidos com a educação, conseguimos essa vitória significativa. Nós também estamos aqui discutindo e tendo uma postura bem clara sobre o retorno às aulas. Todas as pesquisas mostram que uma sala de aula com 30 alunos, com 20 alunos, em 20 dias, gera a possibilidade de 800 contágios cruzados da Covid. Nós estamos com um platô que aparentemente está estabilizado, mas os números continuam crescendo. O Brasil está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, né? Então, o retorno às aulas ele só pode se dar quando tiver condições efetivas de segurança, né? Então, toda a vida é importante, toda a vida. Se nós precisássemos suspender a aula por um ano para salvar uma única vida, teria que ser suspenso, né? E tem outras coisas que as pessoas precisam atentar, Ruth, que não é nem o tema da live, mas aqui, como tem muito educador e muito professor aqui, isso se aplica não só à rede municipal, mas à rede estadual e às redes municipais do interior. Imagine o seguinte, nós temos que pensar na equipe escolar como um todo, certo? Retornar às aulas não significa simplesmente abrir o portão da escola. Não é assim que vai funcionar, certo? Você já imaginou o que é o agente de portaria tendo contato com centenas de alunos e de pais de alunos todos os dias? Ele está em risco. E ele é um multiplicador do risco também, né? Aí a PLB ela publicou documentos, encaminhou, inclusive, para o secretário de Educação do município de Salvador, secretário de Educação do governo do Estado e para as demais prefeituras, com observações de segurança, com protocolos de segurança, que ainda podem ser aperfeiçoados de acordo com a posição do Comitê Científico do Nordeste ou com qualquer outro que venha a somar para a segurança da população, né? Há uma estimativa por parte da prefeitura de possibilidade de retornar às aulas em setembro. Marcos acha muito improvável. Amanhã está prevista a abertura do comércio, né, dos shoppings. E o meu receio, sinceramente, é que essa abertura
É uma necessidade, as pessoas precisam trabalhar, nós entendemos, mas eu tenho receio de que isso gere uma explosão do número de contágios, o aumento do número da ocupação de leitos da UTI e, consequentemente, o número de mortes. Então, a APLB, ela entende hoje que retorno só com uma vacina, que é o único meio eficaz de garantir que ninguém vai ser prejudicado e vai ter sua vida ceifada, né, por conta desse processo. Nós estamos falando aqui só para poder, como aqui a live é puxada pela rede municipal, mas se aplica a toda da Bahia. Mas vou fazer o resumo da rede municipal. Nós estamos falando de 140 mil alunos. 140 mil alunos. Se um aluno gera 800 contatos cruzados, ou possibilidade de contágio cruzado, 140 mil alunos vai dizimar a população de Salvador. Então, quando nosso coordenador-geral, Rui Oliveira, declara que não há possibilidade de retorno, que isso pode se configurar um genocídio, é no sentido de preservação da vida. Então, assim, nosso apelo ao governador, ao prefeito, de que entenda que as ações que foram feitas até agora são louváveis, os cuidados para retomar o comércio é louvável. Agora, quando se fala de educação, você está tratando com pessoas que são cidadãos em formação. Não tem como criança pequena usar máscara e você esperar que aquele comportamento seja um comportamento padrão da turma, né? Aí eu vou pegar um exemplo. Para abrir o shopping, precisa-se de 9 metros quadrados de distanciamento dentro do shopping e 5 pessoas por loja. Isso é para o shopping. Mas para a sala de aula vai ser como? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros? Você vai ter 30 alunos na sala de aula? Não, vai ser metade, vai ter 15. Mas numa loja, você está dizendo que só pode 5 numa loja. Com adultos. 5 adultos. Então, fica aqui nosso protesto pela vida. Toda a vida vale a pena. Nós desejamos que o pessoal dos comerciários tenham uma boa atividade, zelem por todos os protocolos de segurança. Pedimos à população que só vá à rua se precisar, porque nós estamos falando de vidas. Nós já perdemos diretores, professores, servidores públicos, e toda a vida é importante, toda a vida vale a pena, e nós não podemos alimentar esse ciclo que a pandemia trouxe, de uma morte puxando outra, isso é inadmissível. Peço aqui desculpa da Daniel por ter trazido essa abordagem, mas nós somos um aparelho de controle social, um aparelho de integração política, e esse apelo é fundamental. Toda a vida vale a pena. Retorno às aulas só com vacina. Isso aí, uma das bandeiras da PLB é também, né, a defesa da vida, principalmente nesse período agora de pandemia. Daniel Ribeiro, suas considerações finais. Ruth, eu queria, na verdade, agradecer o convite da PLB, agradecer você pela condução brilhante aí da live. Tive o prazer de te conhecer hoje e os elogios de Marcos são merecidos, realmente. Você é um profissional que mostrou realmente uma condução bem séria e bem equilibrada. As perguntas também bem pertinentes. Agradecer a Marcos também pelo convite. Na verdade, ele já está falando comigo já há bastante tempo para tentar fazer um seminário, né, da PLB para tratar de tema de previdência. Isso antes da questão da Lei Complementar 75. Já desde o ano passado ele vem falando disso. Acabou que as coisas não aconteceram, veio aí a pandemia, a gente está tendo que se adequar aqui a esse novo normal, essa realidade, né, virtual que a gente está precisando se adequar. Eu queria aproveitar essa parte final, Ruth, primeiro para agradecer minha equipe, tá? Eu acho que ela tem feito um trabalho excepcional dentro da diretoria. A gente pegou a diretoria de Previdência, o regime de Previdência de Salvador, com muitos problemas, tá? Então, para você ter ideia, os processos eles são ainda de papel, mas vão deixar de ser, espero que até o final do ano. Os cálculos eram feitos em calculadora de fita, né, e grampeados no processo, né? Então ainda coisas aí não que fossem feitos errados, mas ainda coisas de décadas passadas, né? Sem muita objetividade para algumas coisas, então você tinha processos instruídos de forma completamente diferente. Então a gente tem 27 CEGEPs, quase, setores de pessoas
cada secretaria tem a sua, então cada secretaria instruía de forma diferente. Então a gente vem buscando organizar, colocar ordem na casa, a gente sistematizar, objetivar essas instruções de processo, porque de fato alguns processos demoravam e demoram muito para correr. Isso é um ponto que é uma crítica que eu sempre escuto, e de uma forma muito incomodado com isso, porque foi uma coisa que eu briguei desde o início, porque me incomoda bastante esse tempo de demora, e finalmente a gente vai estar resolvendo isso aí com o nosso processo eletrônico, que é um investimento que está dentro do âmbito de renovação da Previdência, que as alterações legislativas que a gente fez não foram feitas de forma isolada, mas dentro de um programa de renovação da Previdência, isso é importante, né, com vários eixos. Um dos eixos era a adequação legislativa, né, então um dos eixos principais que a gente tem é o investimento em tecnologia e num sistema. E como eu disse, o servidor, muito provavelmente a partir do ano que vem, ele já vai ter um portal do servidor em que ele vai conseguir lá simular a sua aposentadoria, inclusive fazer o pedido de aposentadoria pelo próprio portal. O sonho do secretário, que foi uma coisa que ele me pediu desde o início, não vou conseguir cumprir agora, foi que o servidor ele conseguisse se aposentar com um clique. Ele pedisse lá, quero me aposentar, pronto, estou aposentado. Ainda não vai chegar a esse ponto, mas vai melhorar bastante, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho dentro de todas as possibilidades. Eu acho que Marcos me conhece, a gente tem uma excelente relação. Posso dizer que Marcos é um amigo, sabendo separar as coisas, o que isso é importante, do papel dele como diretor do sindicato, do papel dele como membro do conselho, do papel dele como servidor, né, e do papel dele como pessoa e com o trato das pessoas. Isso é importante, o respeito mútuo que a gente tem. E eu acho que essa iniciativa da PLB, em termos de educação previdenciária, é muito importante. Eu acho que a gente tem que seguir nisso, é um projeto nosso já. A gente está começando as capacitações dos servidores. Lógico que a gente vai iniciar em programas, inicialmente, os servidores da diretoria e da SENGE, depois os servidores dos setores de pessoal, e depois a gente fazer rodadas de educação previdenciária também à disposição de todos os demais servidores. Agora, no mundo virtual, a gente consegue ter essa facilidade de fazer um encontro em que a gente consiga reunir todos os servidores para a gente fazer capacitações. Isso é muito importante. Isso está dentro do nosso projeto de educação previdenciária. Assim como o manual, que eu alertei aqui para você, o manual a gente começou a fazer um tempo, está dando bastante trabalho, porque a gente quer fazer um material, Ruth e Marcos, que seja um legado realmente. Eu não quero uma simples cartilha que tire pequenas dúvidas, eu quero um manual mesmo em que o servidor possa, primeiro, se aproximar e conhecer a Previdência, que cada vez vai ser mais necessário, como também ele poder consultar tudo ali e ele tirar todas as dúvidas que ele tenha. Esse manual a gente está em fase de finalização gráfica já, então acredito que em agosto ele já esteja liberado, né? Eu acho que mais um passo importante, vai ser um legado que vai ficar para sempre, vai ficar pelo menos até novas modificações, né, de legislação, que acredito que em algum momento vai acontecer, porque como o Marcos falou, não resolveu o problema todo. Espero que aconteça lá na frente, mas eu acho que é um legado importante em termos de transparência e educação previdenciária. Nesse ponto também, e aí já encaminhando para a conclusão, por conta do adiantado da hora, a gente investiu bastante na parte de transparência, inclusive na formulação do nosso site. Então, se vocês acessarem, eu convido o servidor a acessar, Marcos conhece, e até nos debates da legislação, quando a gente chegava e via algum vereador, sim, mas cadê o calculatório? Está tudo no site. A gente não esconde absolutamente nada. Então, todas as avaliações atuariais estão divulgadas no site, todas as atas de reuniões dos conselhos estão divulgadas no site, toda a legislação aplicável está divulgada no site, tá? Todos os documentos oficiais, está tudo lá. Assim como uma aba específica de educação previdenciária, com uma cartilha financeira e de uma cartilha previdenciária, essa cartilha com as regras antigas, que a gente vai estar atualizando num manual muito mais completo, e depois cartilhas e textos menores mais simplificados. Tudo isso dentro do âmbito de educação, e a ideia da gente realmente aproximar o servidor cada vez mais da sua previdência e principalmente fazer ele fiscalizar. Porque talvez se essa fiscalização que hoje eu estou sentindo junto com o conselho, que eu estou sentindo junto com o conselho fiscal, com Marcos, com os sindicatos, tivesse acontecido há 15, 20 anos, 10 anos, 12 anos, talvez a situação hoje da Previdência fosse outra, né? Então, a gente não tivesse que ter feito uma reforma, o sistema tivesse equilibrado, então por isso é importante, é tudo a longo prazo. O contrato, a relação previdenciária é o contrato mais longo que você vai ter na vida, tá?
Um contrato de 30 anos não é um contrato para qualquer pessoa, né? Às vezes de 40 anos até esse contrato. Então, é importante realmente essa visão da PLB inovadora e esse pontapé que ela está dando na parte de educação previdenciária. E estou sempre à disposição, tá? Tanto de receber na diretoria, agora com algumas ressalvas, né, por conta do Covid, que torcemos, né, e estamos rezando aí para que as coisas melhorem aí o quanto antes, mais à disposição. E agora a gente está com algumas dificuldades pessoal, né, redução de atividades, mas por e-mail, virtual, na ouvidoria também a gente tem disposição, via sindicato. Marcos, todas as dúvidas que ele tem, me passa diretamente pelo WhatsApp, eu tento responder também imediatamente. E estou à disposição para voltar aqui quando vocês quiserem, sobre qualquer tema voltado à educação previdenciária. Então, é uma paixão minha tratar de previdência, trabalho nisso há bastante tempo, sou professor de direito previdenciário também, então estou sempre à disposição. E parabenizar a PLB pela iniciativa, parabenizar você, Marcos, parabenizar Elza, que também faz um trabalho aí bastante importante, Ruth, que está reforçando a equipe. Eu queria finalizar minhas palavras deixando aqui publicamente uma nota de pesar pelo falecimento da nossa colega conselheira Clarice, né, que era conselheira também do Compres, né? Foi mais uma derrota que a gente teve aí em meio a esse coronavírus. E a gente chegou a falar com ela 3, 4 dias antes por telefone, porque a gente estava buscando uma documentação, né? E nessa ligação ela falou que estava com Covid. Infelizmente ela veio a falecer dias depois. Foi uma notícia realmente muito triste para todos. Então eu gostaria de encerrar com essa nota de pesar aí, né? E de tristeza, mas lembrando do que ela fez em vida e tudo que ela contribuiu também para a Previdência. Muito obrigado a todos. Ruth, Obrigada, Daniel. Me permita aqui agradecer a Daniel a presença, por ter aceitado o convite. Nós temos ainda debates grandes pela frente. Nós ocupamos posições na mesa que são, às vezes, com interesses conflitantes, mas fica aqui o registro do meu respeito ao trabalho dele. Não concordo com todos os encaminhamentos, mas a maneira de conduzir é sempre uma pessoa educada, sempre prestativo, responde à PLB a todas as solicitações, né? E fica aqui esse registro. E agradecer a você também pela mediação e parabenizar a diretoria da PLB como um todo, pelo trabalho que vem realizando frente a esse momento de enfrentamento das dificuldades do país, né, sendo um modelo de atividade sindical para o Brasil. Então, parabéns a Rui Oliveira, Marilene Betos, né, e demais diretores. Por favor, se sintam contemplados no nome deles dois. É um prazer lutar ao lado de vocês. E lembrar e convidar todo mundo que está aqui para a live de amanhã. Amanhã nós teremos uma live que também interessa aos servidores, que é o projeto de lei que solicita a suspensão dos consignados da Prefeitura Municipal de Salvador. Tem um projeto tramitando, nós vamos discutir com a vereadora Aladilce Souza, que é a autora do projeto. Ela aceitou o nosso convite para falar sobre o projeto e nós nos vemos amanhã. Pelo menos eu e Ruth vamos estar juntos aqui, né, amanhã, nesse mesmo bate-local, às 17 horas, não às 19. Daniel, obrigado. Ruth, obrigado. Muito obrigado, Ruth. Marcos, foi um prazer. Que falaram, que se manifestaram, que elogiaram, que criticaram, que reclamaram. É o novo modelo de comunicação social do mundo, né? Então, o século XX terminou em 2002, no ano 2000, mas o século XXI se iniciou agora em 2020 com esse novo modelo de interação. Obrigado, Ruth. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Daniel, Marcos. Obrigada pelas palavras direcionadas a mim. Obrigada a você que assistiu a nossa live. Como o Marcos disse, amanhã a gente volta com a Aladilce aqui, né, para a gente falar sobre o projeto de lei aí de suspensão das parcelas de crédito consignado. Agradecemos imensamente. Queremos deixar claro aqui que no nosso portal da PLB, nas nossas redes sociais, a gente está a todo momento atualizando a categoria sobre os últimos acontecimentos, sobre as últimas ações da PLB Sindicato. A PLB não parou neste período de isolamento e está trabalhando
constantemente para trazer melhorias aí à categoria neste período difícil de pandemia e de isolamento social. E a gente, né, colocou mais uma bandeira de luta aí na nossa entidade, que é a bandeira em defesa da vida. Então, fique em casa, se proteja, como o Marcos disse, né, o comércio vai ser reaberto, mas vamos sair de casa, gente, somente se for realmente necessário. Vamos nos proteger, porque o risco, infelizmente, está aí e a vacina ainda não chegou. Então, voltamos amanhã. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Marcos, muito obrigada a você, servidor e servidora que esteve conosco nesta noite. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite, obrigado.